Boa tarde, alunos dos nonos anos aí ligadinho no Educa PE, assistindo as nossas aulas de Educação Física. Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física no dia de hoje. Lembrando, chamando também aí os alunos que estão conectados no Conecta Aí, certo? Para mandar suas perguntinhas, eu estou aqui atento, ligados, vou mandar beijo para quem mandar, vou mandar um oi, vou responder as perguntas de vocês. Então, todo mundo ligado no Conecta Aí, assistindo a aula da Educa PE, de Educação Física. E hoje vamos dar continuidade à nossa unidade temática de esporte, abordando a história dos esportes e as dimensões sociais. E hoje vamos nos determos aos esportes coletivos olímpicos e paraolímpicos. Eu me chamo professora Pamela Miller e é um prazer estar aqui dando continuidade a essas aulas de Educação Física junto com vocês ligadinhos aí do outro lado. Vamos dar início à nossa aula, lembrando que você pega o teu caderno para tomar suas anotações, para que no decorrer da nossa aula, se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, você pode mandar pelo Conecta Aí, e aí a gente vai estar respondendo para você aqui ao vivo, ok? Caso vocês não queiram ao vivo, toma nota, tira com o seu professor, mas o que não pode é guardar dúvida, tudo bem? Então vamos dar início à aula de hoje, vamos lá. Para dar início à aula de hoje, trabalhando os esportes coletivos, né? Olímpicos e paraolímpicos, a gente precisa saber o que são esportes olímpicos e o que são esportes paraolímpicos. Vocês já podem ter ouvido falar, mas aí vamos esclarecer aqui algumas dúvidas e vamos nos aprofundarmos mais sobre essa questão. Vamos ver algumas definições sobre os esportes olímpicos e paraolímpicos. Vamos aqui dar seguimento. O que são esportes olímpicos? Os esportes olímpicos ou desportos olímpicos compreendem todos os esportes já disputados nos Jogos Olímpicos de inverno e de verão. Eles reúnem milhares de atletas que participam de várias competições. Os Jogos de Verão e os Jogos de Inverno incluem esportes diferentes, adequados às distintas estações. Há modalidades individuais e coletivas, já trabalhamos, né? O que são modalidades individuais e o que são modalidades coletivas. Então, nos Jogos Olímpicos, tem sim modalidades individuais e coletivas. Para homens e para mulheres, né? Porque as modalidades têm classificação só para mulheres e só para homens. Uma competição, elas acontecem em espaços fechados ou espaço livre, vai depender de cada competição. Aí tem uma imagem de um esporte coletivo, é o atletismo. Vamos ver o que são agora esportes paraolímpicos. Vocês já viram aqui anteriormente comigo o que são esportes olímpicos. Agora vamos ver o que são esportes paraolímpicos. Acompanha o slide aí comigo. O que são esportes paraolímpicos? É o desporto para pessoas com deficiências físicas, exibido nas modalidades disputadas nos Jogos Paralímpicos de Verão e de Inverno. Os Jogos Paralímpicos ou Paraolímpicos, tanto faz a nomenclatura, são o maior multi-evento internacional para atletas com deficiências físicas, que inclui atletas com deficiências de locomoção, amputação, cegueira e paralisia cerebral. Os esportes paraolímpicos são organizados por instituições internacionais para a padronização de suas regras na competição. Estes desportos são organizados e disputados sob a supervisão do Comitê Paraolímpico Internacional. Então, as mesmas modalidades que nós trabalhamos, né, dos Jogos Olímpicos, também algumas dessas modalidades tem para os Jogos Paraolímpicos. Quando acontecem os Jogos Paraolímpicos? Vamos ver aí quando é que acontecem os Jogos Paraolímpicos. Vocês até agora estão conseguindo entender, conseguiram diferenciar o que é um jogo paraolímpico do que é um jogo olímpico, o esporte olímpico do paraolímpico. Os Jogos Olímpicos existem, né, são para as pessoas que não têm deficiências, e o paraolímpico é o esporte, é a competição voltada para pessoas com deficiências. Tranquilo até aí?
Toma nota, eu estou aqui ligada no Conecta Aí também. Se tiver alguma dúvida, manda a pergunta aqui que nós vamos te esclarecer, beleza? E também tem aqui um telefone que apareceu aqui na tela, tá vendo? Vocês podem mandar suas dúvidas também. Tá aqui, ó. Então vamos dar agora continuidade. Vamos agora conhecer quando acontecem esses jogos, os Jogos Paralímpicos. Vamos lá, acompanha no slide. Os Jogos Olímpicos, ou as Olimpíadas, são os maiores eventos esportivos mundial, reunindo atletas de mais de 200 países. Existem os Jogos de Verão e os Jogos de Inverno, como a gente já falou anteriormente. Eles acontecem em países diferentes e variam em cada ano. Acontecem a cada 4 anos. Então, cada 4 anos tem um sorteio que é escolhido onde vai acontecer as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Até o início da década de 90, os Jogos de Verão e os Jogos de Inverno aconteciam ao mesmo tempo. Aconteciam, né, na mesma época, juntos. Atualmente, ocorre uma diferença. Eles acontecem a cada 2 anos. Em 2016, nós tivemos o prazer de ter aqui os Jogos de Verão, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, tivemos aqui no ano de 2016 os Jogos Olímpicos de Verão, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. As disputas foram aqui. Prazer pra gente, foi fantástico. E agora vamos ver quando acontecem os Jogos Paralímpicos. Vimos agora, não vamos nos determos muito à história dos Jogos Olímpicos, porque isso já foi tratado também aqui nas nossas aulas do Educa PE. Quando trabalhamos, eu falei sobre as lutas, eu expliquei o significado dos arcos olímpicos, expliquei o símbolo, né, o que significa. A gente contou um pouco da história das Olimpíadas. Quem não acompanhou, dá uma volta aí às aulas anteriores e assiste essa aula, ok? Vamos agora ver quando acontecem os Jogos Paralímpicos. Não esquece, Paralímpicos são jogos voltados para pessoas com deficiência. Vamos lá, dar uma lidinha comigo aí no slide. Surgir alguma dúvida, a gente está aqui. Vamos lá. As Paralimpíadas acontecem no mesmo ano que as Olimpíadas começam. Normalmente, eles começam 2 semanas após o encerramento dos Jogos Olímpicos. Ok? Então, acontecem os Jogos Olímpicos, 2 semanas após o término dos Jogos Olímpicos, dá início às Paralimpíadas. Atualmente, existem diversos esportes que foram adaptados para pessoas com mais deficiências, de graus de deficiências. Deixa eu ler novamente aqui. Atualmente existem diversos esportes que foram adaptados para que pessoas com mais diferentes graus de deficiências físicas e sensoriais possam participar. Então, várias modalidades foram adaptadas. Tem uma dúvida, deixa eu dar uma paradinha aqui, porque aqui no Conecta Aí tem um aluno, Aleph, dizendo que tem uma dúvida. Pode mandar dúvida, Aleph. Eu estou aqui acompanhando. Dentro do possível, eu estou lendo aqui, a Aleph falou assim, tem uma dúvida, manda a tua dúvida para mim, que a gente, se aparecer aqui a dúvida, eu dou uma paradinha durante a aula e respondo sua dúvida, ok, Aleph? Então, enquanto o Aleph não manda a dúvida dele, mas parabéns, Aleph, é isso mesmo, a sala de aula virtual, a sua participação é fundamental. Então, vocês estão aí conectados no Conecta Aí, assistindo nossa aula no Educa PE, mande suas dúvidas, que dentro do possível a gente está aqui para esclarecer. É uma sala de aula normal, a diferença é que você está no sofá da sua casa e eu estou aqui dentro de um estúdio, mas é professor e aluno interagindo. Esse é o objetivo. Vou dar continuidade, que até o momento o Aleph não mandou a dúvida dele, mas eu estou aguardando. Vamos para a gente dar seguimento aqui ao nosso conteúdo. Acompanha aí a origem dos Jogos Paralímpicos. Nós já vimos o que são os Jogos Paralímpicos. Nós já vimos anteriormente aqui quando acontecem os Jogos Paralímpicos. Só relembrando, ele acontece paralelo às Olimpíadas. 2 semanas após o término das Olimpíadas, começam os Jogos Paralímpicos. Agora vamos ver um pouco da origem, como surgiu os Jogos Paralímpicos. Dá uma lidinha aí comigo. Historicamente, acredita-se que a origem das competições esportivas entre pessoas portadoras de deficiências tenha ocorrido nos Estados Unidos, na Inglaterra, devido ao grande número de homens que lutavam na Segunda Guerra Mundial. Essa competição
Essas competições tinham como objetivo principal reabilitar os ex-combatentes. Ele, além de estimulá-lo fisicamente e emocionalmente. Os primeiros jogos dessa natureza foram organizados num hospital em Londres, um hospital londrino, no ano de 1948, voltado à recuperação de pessoas com lesões na medula óssea. Esse é considerado um marco do desporto adaptado. Após esse período, outros jogos foram organizados no mesmo local, porém, começavam a reunir atletas de outros lugares para também participarem. Então, só reformulando aí o pensamento de vocês. Antigamente, os Jogos Olímpicos surgiram como? Foi partindo do pressuposto, um médico pegando os ex-combatentes que participavam da Segunda Guerra Mundial e voltavam debilitados ou com alguns membros, sem alguns membros. Então, para estimular, para restabelecer, né, para trabalhar essa reabilitação da saúde deles, que foi inserido o esporte como reabilitação, para trabalhar a parte tanto física, motora e emocional desses homens que participavam dessas guerras. Então, a partir daí que surgiu a Paraolimpíada. Vamos dar continuidade agora nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vanessa. Thaís mandou, bom, mas ainda até agora não chegou pergunta. Tem Renan, tá aqui participando. O pessoal tá mandando boa tarde. E até agora a dúvida de Aleph não voltou. Deixa eu ver. Thaís. Boa tarde, Micaele. Micaele tá mandando boa tarde. Boa tarde, meu amor. Vamos dar continuidade aqui, ok? Os Jogos Paralímpicos da Era Moderna. Vamos ver como é atualmente os Jogos Paralímpicos. Acompanha aí no slide. Com o tempo, a prática de esportes de reabilitação, aquela que a gente falou no slide anterior, ele se transformou, né, passando a ser praticada com forma recreativa e posteriormente competitiva. No dia 29 de julho de 1948, data da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, o Dr. Ludwig Gutten organizou, deve ser assim que pronuncia o nome dele, tá? Pessoal do inglês aí, vamos perdoando. Organizou a primeira competição de cadeiras de roda. Chamou de Stock Mundial Games. Posteriormente, os jogos organizados pelo esse médico, né, o Guttmann, deram lugar aos Jogos Paralímpicos, oficialmente disputados pela primeira vez no ano de 1960. Então, esse médico, ele desenvolveu uma competição, entendeu? Uma competição de cadeiras de roda. E aí, posteriormente, essa competição passou a ser, né, oficialmente disputadas nos Jogos Paralímpicos. Tudo tranquilo até aí, né? Então, vamos aqui. A partir dessa competição, os Jogos passaram a acontecer a cada 4 anos, juntamente com as Olimpíadas. E no ano de 1989, as Paralimpíadas passaram a ser organizadas pelo IPC, fundado nesse mesmo ano, na Alemanha, com a Organização Internacional Sem Fins Lucrativos, que governa o momento, né, paralímpico no mundo, o movimento paralímpico no mundo. Então, assim, as Paralimpíadas foram ganhando, né, as modalidades adaptadas foram ganhando espaço dentro dos nossos esportes. E aqui vamos agora conhecer um pouco de alguns esportes paralímpicos. Tem um aluno aqui no Conecta aí perguntando qual é a aula. É Caio. Para qual ano é essa aula, Caio? Essa aula de Educação Física é voltada para os alunos dos 9º anos. Tranquilo, Caio? Então, essa aula está voltada para os 9º anos. Respondendo a pergunta do Caio aqui. Vamos dar agora continuidade. Vamos agora conhecer alguns esportes que fazem parte do quadro das disputas paralímpicas. Primeiro temos aí o atletismo. O atletismo é composto por provas de corridas, saltos, lançamentos e arremessos, cujos atletas participantes possuem deficiências físicas visuais. Então, esses atletas visuais, com deficiências visuais,
participam dessa prova de atletismo. Temos também o basquete, o basquetebol em cadeiras de roda. É um esporte disputado nas categorias femininas e masculinas. É disputado desde da primeira Olimpíada. Essa modalidade faz parte desde a primeira Olimpíada para a Olimpíada. Temos também outro esporte, que é o bocha, que é um esporte exclusivo da Paraolimpíada, ok? Ele é disputado por pessoas com paralisia cerebral severa, dependentes de cadeiras de roda. As competições ocorrem seguidas entre os sexos, ou melhor, tem sexo feminino e sexo masculino. Nas categorias individuais e em dupla. Então, esse esporte ele acontece nas categorias femininas e masculinas, né? É exclusiva da Paraolimpíada e existem competições individuais e em dupla. A natação. Os nadadores que possuem, né, os nadadores que podem praticar, né, que participam das provas, são aqueles com limitações motoras físicas, com deficiência visual e deficiência mental. São os atletas que participam da natação na Paraolimpíada. O ciclismo. O ciclismo é disputado por pessoas de ambos os sexos, com paralisia cerebral, deficiência visual, amputados e lesões medulares. Temos aqui outros, o esgrima. A esgrima é o esporte restrito apenas a pessoas com deficiência de locomoção. Tem até uma imagem aí do lado. Na Paralimpíadas temos dois tipos de futebol. Tem o futebol de 5 e o futebol de 7. O futebol de 5 é disputado por homens deficientes visuais. O futebol de 7 é restrito a homens paralisados cerebrais, ok? O goalball. O goalball é um esporte desenvolvido especialmente para pessoas com deficiência visual. A bola ela tem um guiso que ela faz um barulhinho para guiar os atletas. Quem não conhece a fundo esses esportes pode acompanhar, pesquisar, dar uma olhada em vídeos. Tem diversos vídeos nas redes sociais desses esportes, tudo bem? Ter mais alguns esportes aí, acompanha aí. Tem o heterofilismo, mulheres e homens amputadas, deficientes com baixa visão, paralisados cerebrais e lesionados de medula espinhal competem nessa modalidade. Tem o hipismo também, é praticado por pessoas de ambos os sexos e abarca diversos tipos de deficiências. E aí temos o judô, com disputas masculinas e femininas, os esportes também restrito a pessoas com deficiências visuais. O remo contempla diferentes tipos de deficiências, o rugby de cadeiras de roda. Nesta modalidade, os homens e mulheres podem pertencer à mesma equipe, é interessante, pode ser equipe mistas, viu, no rugby. O tênis de mesa, as disputas são feitas de modo individual e por equipe, assim como também nas Olimpíadas, né? Participam atletas cadeirantes, andantes e portadores de deficiência mental. Além dessas modalidades, também pertencem às competições o tênis em cadeiras de roda, o tiro com arco, o tiro esportivo, vela e o vôlei sentado. Vamos agora conhecer alguns benefícios do esporte para pessoas com deficiências. Para pessoas com deficiências, a prática dos esportes podem ressaltar muito mais que saúde. São vários os aspectos positivos. O esporte melhora a condição cardiovascular dos praticantes, aprimora a força, a agilidade e coordenação motora, o equilíbrio e a respiratória. O aspecto social, sem contar no aspecto social, né? O esporte proporciona a oportunidade da socialização entre as pessoas com deficiência, além de torná-lo mais independente no seu dia a dia. Isso sem levar em conta a percepção que a sociedade passa a ter dessas pessoas com deficiência, acreditando nas suas inúmeras potencialidades. Os aspectos psicológicos, o esporte melhora a autoconfiança de quem pratica e a autoestima, tornando-os mais otimistas, seguras e para alcançar os seus objetivos. Então é muito importante a prática dentro da escola desses esportes paraolímpicos. Vamos trazer a importância na escola. Dizer que a prática de esporte é muito importante para pessoas de todas as idades é chover no molhado, né? Passamos esse semestre todo falando das importâncias
da prática do esporte para a vida do indivíduo. Já está bem mais que comprovado que a prática de esporte, ela regulariza, ela traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental dos praticantes, além de representar muito mais para a saúde. O esporte adaptado, ao ser tematizado na escola como conteúdo de ensino nas aulas de educação física, devem estar entendidos e aprendidos pelos alunos. O esporte adaptado, ele deve ser trabalhado, né, sendo considerado os seus aspectos psicomotores, sociais, vistos como importantes aspectos mediador, né, para a questão de inclusão dos alunos. Então, aqui temos alguns exemplos. Então, dentro da escola é importante vivenciar para que os alunos que estão inseridos nesse contexto, eles se sintam inseridos. Aqui eu trouxe algumas particularidades, curiosidades. O Brasil se tornou em todas as competições paraolímpicas, o futebol de 5, ele ganhou todas as competições até hoje. Então, o Brasil, ele nunca perdeu no futebol de 5, onde participam, é praticado por cegos. Tem aqui uma curiosidade, ó, vocês estão identificando aí 2 símbolos olímpicos. Tem aqui, à sua direita, o símbolo olímpico, são esses arcos, né? Os arcos olímpicos, que são os anéis. E temos aqui embaixo o símbolo paraolímpico. O nome desses símbolos é o agito. São 3 arcos vermelhos, verdes e azuis que representam o lema paraolímpico. O espírito em movimento é o símbolo, o que significa esse símbolo paraolímpico. Eu tenho aqui a história de uma atleta cega, né? A nossa Terezinha, que aos 5 anos, que quando criança, a Terezinha tropeçava nos móveis, porque ela não enxergava os objetos, ela tinha dificuldade na escola, porém a família não suspeitava que ela pudesse ter algum problema de visão. Terezinha acreditava que todo mundo enxergava como ela. Na escola disseram que ela tinha miopia, e mesmo ela usando óculos, nada adiantava. Aos 10 anos, Terezinha, ela sofreu na escola bullying. Ela disse que na escola, uma menina mais velha do que ela, mesmo ela com a visão debilitada, essa menina batia nela. Ela apanhava dessa menina. E o que ela fazia? Ela corria para poder não apanhar da menina. Aí ela tem uma fala aí que está entre aspas, que é fala de Terezinha. Ela diz assim: eu tinha que correr para fugir dela. Foi aí que descobri que poderia ser atleta. E Terezinha hoje, era bom que essa menina estivesse assistindo essa aula. Terezinha hoje, ela é a atleta mais rápida do mundo. Então, vemos aí que não há limites, né? Temos aqui o exemplo do nosso atleta Israel, do tênis. Também tem uma história linda de superação. É campeão olímpico na Paralimpíadas. Temos aqui o atleta Daniel Farias de Freitas, né, que ele também é medalhista. Tem aí, ó, 24 medalhas em apenas 3 edições dos Jogos Olímpicos. Dessas 24, 14 são de ouro. Na natação, ele é nadador, o nosso Daniel. Então, temos aqui, ó, o Alan Fontes também tem uma história linda de superação. Ele faz parte do atletismo. Ele é campeão, tem recordes aí, diversas medalhas para a nossa Paralimpíadas. Então vocês viram que não há limites, o céu é o limite, não venham botar desculpas, independente da sua limitação física, você pode fazer tudo. E para você ver que você pode fazer, eu trouxe uma atividade aí sugerida, uma atividade prática. Você que não tem deficiência visual, ou você que tem, ajuda quem não tem, vamos fazer uma brincadeira dentro da nossa casa. Vamos vivenciar como é a experiência de você não enxergar. Então, primeira coisa, façam duplas, uma pessoa vai vendar os olhos e a outra vai ficar com os olhos descobertos. Vocês vão fazer um passeio dentro da casa de vocês. Vão fazer um passeio dentro da casa de vocês, um com o olho vendado e o outro vai ser o guia. Comecem a fazer esse passeio dentro dos locais que vocês conhecem, para vocês poderem já saberem, já conhecem o espaço dentro da casa de vocês, vocês vão começando a ver a dificuldade ou começando a se adaptar a andar de olhos fechados. Na medida que essa brincadeira, você for ganhando confiança com essa dupla, muda o parceiro. Você tira a sua venda e venda o outro colega e coloca ele para andar dentro de casa. Quando você for ficando achando que está fácil, você aí vai
experimentar colocando obstáculos. Você pode experimentar o vôlei sentado dentro da sua casa, coloca uma corda, tenta jogar vôlei sem usar as pernas. E tem N possibilidades de você aproveitar, experimentar a vivência dessas pessoas com deficiências. E como tivemos agora a Semana das Pessoas com Deficiência, eu quero deixar um abraço especial para os alunos com deficiência, Beatriz e o Eric do Xavier de Brito, a Bia. Parabéns, Bia, continua dançando, as tuas danças alegram e motivam muitas pessoas. Temos também o Miguel do SD, do Escola Santos Dumont também, que é deficiente auditivo. E tem inúmeros alunos da nossa rede estadual que têm deficiências físicas que podem estar inseridos dentro desse contexto. Meus amores, semana que vem eu dou continuidade a esse assunto. Beijo, fiquem todos com Deus e vamos praticar nossos esportes, tá ok? Tchau, tchau!